Vamos falar sobre sono, qualidade do sono, uma boa noite de sono. Você anda dormindo bem? Conta pra mim. Boa noite, muito boa noite. Quem tá chegando aí? Kel, Fabiana, Simão, Simão. Bom, não consigo ler todos os nomes. Adri, Jânio, Beatriz, Sônia, boa noite. De onde vocês estão assistindo? Maria Tereza chegou, boa noite. Cris, boa noite. Gabriela, muito boa noite. Qual é a primeira vez que vocês estão assistindo esta live? Conta pra mim. Vamos falar sobre sono. Matthew Walker. Por que dormimos? Cidinha tá de Floripa, adoro Floripa. Seja muito bem-vinda. E é a sua primeira vez aqui nessa live? Boa noite, estou do Rio de Janeiro, terra maravilhosa. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Patrícia, primeira vez por aqui. Boa noite, meu nome é Sandra Ti, criadora do Te Cuida, que é esse canal, que é para lembrar que você é a pessoa mais importante da sua vida. Uma inconfidência, na última live do sono, perdi o final, adormeci. Então, esse autor, que é o Matthew, ele fala que não tem problema você dormir enquanto lê o livro dele. Então, eu seguindo a mesma onda, não tem problema você dormir assistindo a minha live, até porque dizem que minha voz dá sono. Não é de propósito que eu faço isso, né? É a minha voz, somente a minha voz. Então, Patrícia, essa live é pra gente falar sobre o melhor antidepressivo e ansiolítico que existe na face da Terra, que se chama sono, sem contraindicações. Sono, né? Então, o sono, ele ativa nosso sistema imunológico, ele faz uma série de processos químicos no nosso corpo e ele nos previne de várias doenças que muitas vezes a gente dá o crédito para outras coisas, mas, por exemplo, diabetes, restrição do sono causa diabetes. Então, restrição do sono causa infarto, causa AVC. Então, a gente precisa dormir. E para dormir bem, a gente precisa ter consciência, né? Então, quando eu fiz esse canal, ele é para falar de autocuidado, de autoamor, principalmente, e terapia, né? E na terapia, muitas vezes, a resposta é a psicoeducação. Então, uma educação sobre isso, né? E a gente, por exemplo, não tem aula de sono durante toda a nossa vida escolar. Já pararam para pensar isso? A gente podia ter mais, né? Mais informações sobre isso, sobre sono, sobre hidratação. Educação física, por exemplo, tem nas escolas, né? Por que não tem educação do sono, por exemplo, né? Então, alimentação, nutrição seria muito importante, se bem que isso a gente tem um pouco mais de contato na escola. Nutrição, educação física, movimento, hidratação, mas sono. Então, esse livro, ele é um dos melhores livros da atualidade sobre o assunto, sobre sono, né? Sobre sonhos, eu prefiro o do Siddhartha Ribeiro, o Oráculo da Noite, né? Mas esse aqui é sobre sono. E aí, nessas lives, às terças e quintas, às 19 horas, eu venho lendo trechinho por trechinho do livro. A gente já leu a primeira parte do livro todinho. Ficam lá, depois gravadas no YouTube. Então, a gente já falou sobre cafeína, jet lag, melatonina, perda e ganho de controle sobre o ritmo do sono, geração do sono, né? A gente... Voltei. O que acontece com essa internet? Enfim, todos aí de volta... E aí a gente falou também nas últimas lives sobre a mudança do sono na infância, adolescência
e na terceira idade, né? Que a primeira que criança dorme bastante, a gente sabe, que adolescente também tem um ritmo de sono alterado, mas aí tem uma confusão achando que as pessoas mais velhas não precisam dormir tanto, e aqui os estudos mostram que elas precisam dormir às 8 horas da mesma forma, só que elas têm uma perca, ela tem uma dificuldade com um novo ritmo circadiano, e por isso às vezes elas tiram cochilos que atrapalham o sono da noite. Então não é que elas precisam dormir menos, elas precisam evitar os cochilos e se dedicar mais aí ao sono, né? Então agora a gente vai para o capítulo 6, a segunda parte do livro, Por que você deveria dormir, né? Então sua mãe e Shakespeare sabiam os benefícios do sono para o cérebro. Então os cientistas descobriram um novo tratamento revolucionário que fará você viver por mais tempo, melhora a memória, torna você mais criativo, deixa você mais atraente, mais magro, reduz o desejo por comida, protege contra o câncer, demência, diminui o risco de sofrer ataque cardíaco, derrame cerebral, sem falar em diabetes. Você se sentirá mais feliz, menos deprimido, menos ansioso. Está interessado? Quem que tá aí comigo? Conta pra mim. Está interessado em saber o que é essa descoberta sensacional que faz tudo isso? Parece a pomada do peixe elétrico da Dona Lourdes, né? Então, mas você não vai ver alguém anunciando, né? Porque como que vende isso, né? Vende uma boa noite de sono. E ele fala aqui, né? Sobre, acho que vai chegar o capítulo ainda que ele vai argumentar sobre não é saudável tomar remédio para dormir. A qualidade do sono induzido por medicamento não chega nem perto do que o sono natural pode fazer por você. Então ele fala que, embora possa parecer exagerado, nada nesse anúncio fictício é inexato. Se ele estivesse falando de um novo medicamento, muitas pessoas duvidariam. As que estivessem convencidas pagariam caro até por uma menor dose. Caso ensaios clínicos corroborassem as afirmações, o valor das ações da companhia farmacêutica responsável pelo remédio dispararia, né? Se inventasse um remédio que faz tudo isso, né? E é claro que o anúncio não é uma nova infusão de droga milagrosa para todos os males, mas os benefícios comprovados de uma noite inteira de sono. As provas que confirmam tudo isso foram registradas em mais de 17.000 artigos científicos bem documentados até agora. Quem que está perguntando? A Beatriz. O nome do livro, por favor. Por que nós dormimos, do Matthew Walker. Eu não sei se para você aparece espelhado, ver se dá para entender. Eu não consigo digitar agora, mas se você me mandar um direct depois, eu posso digitar para você, tá bom? Pegou aí, Beatriz? Então, o medicamento é gratuito, mas demanda frequência. Nós esquecemos do convite que recebemos a cada noite para tomar uma dose completa desse remédio natural que gera consequências terríveis. Eu que agradeço pela sua participação, viu, Beatriz? Obrigada. Então, como ele está falando aqui, né, para esse remédio funcionar, a gente precisa dormir. Uma coisa que... Por que eu cheguei nesse assunto do sono, né? Eu estava estudando antes sobre a questão do nosso foco prejudicado pelas telas, pela rede social ou rede digital,
sei lá. E uma coisa que atrapalha muito a gente hoje em dia em relação ao sono é o tal da nossa telinha, do nosso ciborgue, né? E aí eu fui estudar um pouco sobre o sono, porque eu percebo que na clínica, né? Eu atendo a clínica aí já vai para quase 5 anos, e muitas vezes o problema, a raiz do problema é que muita gente sem rotina, né, sem dar devida atenção à base da saúde, né, física e mental, emocional e espiritual, que são as coisas que a gente já sabe, que é se hidratar, comer bem, né, ter uma rotina com o sol, enfim, dormir. Agora, se fosse para escolher essa, Sandra, eu não consigo me alimentar bem, não consigo fazer atividade, tá difícil, tarará, sem tempo, escolher só uma. Se fosse para escolher só uma dessas coisas, eu escolheria o sono. O sono não dá para abrir mão, assim, né? Óbvio que a hidratação é uma coisa que não tem muita desculpa, né, para não se hidratar. Eu acho que talvez os nossos tataravós tivessem mais desculpa que a gente para não se hidratar. A gente, né? Quem tem um celular provavelmente tem água encanada. Então, hidratação e sono. Alimentação eu sei que é mais difícil, porque demanda tempo, né? Pra gente preparar um alimento, pesquisar, comprar. Uma coisa de qualidade, uma coisa mais fresca, né? Mais cheia de nutrientes, assim, e com uma nutrição balanceada. Aí eu recomendaria uma nutricionista. Eu não sou nutricionista, mas o sono também mas é muita coisa que tem que fazer então, né? Mas a gente tem que estar vivo, né? Não adianta fazer um monte de coisa. Tem que pesar na balança se faz sentido, né? Tudo isso, toda essa correria, né? Por ironia, bom, já tendo descrito os estágios componentes do sono, que a gente já falou sobre eles nas outras lives, agora revelarei as virtudes associadas a cada um deles. Por ironia, a maior parte das novas descobertas feitas até o século XXI em relação ao sono foram resumidas em 1611, em Macbeth, ato 2, cena 2, em que Shakespeare declara profeticamente que o sono é o principal nutridor no banquete da vida. 1611, Shakespeare, um gênio, né? O sono é o principal nutridor do banquete da vida. Sono para o cérebro não é a ausência de vigília, é muito mais que isso. Como já foi descrito, o sono noturno é uma série requintada, complexa, metabolicamente ativa, deliberadamente ordenada em estágios únicos. Diversas funções do cérebro são restauradas pelo sono e dependem dele, mas nenhum tipo de sono realiza tudo. Cada estágio, do não-REM leve ao não-REM profundo e ao sono REM, oferece benefícios cerebrais distintos em momentos distintos da noite. Desse modo, um tipo não é mais importante do que o outro. A perda de qualquer um deles causa dano cerebral. Então a gente está falando, né, que a gente já sabe quais os sonos que a gente tem, que é o não REM leve, não REM profundo e o sono REM. O sono REM é aquele onde a gente sonha. Outra pergunta na clínica, né, sobre saúde mental é se a pessoa sonha. Então, se a pessoa sonha, a saúde dela mental tá boa. Lógico que dá para melhorar, lógico que a gente pode trabalhar questões de autoconhecimento, propósito, outras coisas, mas tá melhor com muita gente aí.
Das muitas vantagens conferidas pelo sono no cérebro, da memória é especialmente impressionante e bem compreendida, né? Bem estudada. Outra coisa que as pessoas têm reclamado muito é da falta de memória. Tô tendo lapsos de memórias desde a pandemia. Será que é a Covid? Então, algumas pessoas grudaram essa informaçãozinha com a Covid. Eu grudo ela mais com a tela. A tela tira a nossa atenção. E na pandemia, a gente mergulhou assim no vício da tela de uma tal maneira que foi sem precedentes. E aí a tela, ela atrapalha o nosso foco, a nossa atenção. E muitas vezes a gente não lembra porque a gente não prestou atenção. E o sono, por que eu tô falando disso? Porque o sono, uma das coisas que é mais bem comprovadas é a manutenção da memória. Então, o sono da noite anterior ao aprendizado. Dormir antes do aprendizado revigora nossa capacidade de gravar inicialmente novas memórias, que é o que ocorre a cada noite. Enquanto acordados, o cérebro está constantemente adquirindo, absorvendo novas informações de forma intencional ou não. Oportunidades de memória que surgem são capturadas por partes específicas do cérebro. O acúmulo de novas memórias, infelizmente, ele tem capacidade de armazenamento limitada. Por isso que coisas que a gente já viu não são armazenadas de novo, né? Qualquer coisa que a gente já viu, o cérebro simplesmente descarta, porque senão a gente não teria espaço para guardar tantas informações e, além do que, é totalmente desnecessário, né? Como então o cérebro lida com o desafio da capacidade da memória? Aí ele fala que alguns anos atrás a minha equipe de pesquisa questionou se o sono ajudaria a resolver esse problema de armazenamento por meio de mecanismo de transferência de arquivos. E aí eles começaram a testar essa teoria com sonecas durante o dia. As pessoas que ficaram acordadas o dia inteiro se tornaram progressivamente piores para aprender, ainda que a sua capacidade de concentração permanecesse estável, o que foi determinante por testes separados de atenção e reação. Em contrapartida, os que tiraram uma soneca tiveram um desempenho bem superior e um aprimoramento na capacidade de memorizar. A diferença entre os dois grupos às 6 da tarde não foi pequena. Os que dormiram apresentaram uma vantagem de 20%. Então, assim, por que vai dormir? Porque você precisa de uma boa memória, comprovadamente científica. Desde então, nós e outros grupos de pesquisa repetimos o estudo ao longo da noite inteira de sono e chegamos à mesma descoberta. Quanto mais fusos de sono um indivíduo tem à noite, maior a restauração noturna da capacidade de aprendizado ao raiar da manhã seguinte. Quanto menos fusos de sono o indivíduo tem em determinada noite, maior a dificuldade dele para colocar novos fatos no hipocampo no dia seguinte. Quanto menos era o número de fusos de sono produzido pelo cérebro de um idoso em determinada noite, mais baixa a capacidade de aprendizado no dia seguinte, tornando mais difícil para memorizar a lista de fatos aprendidos, apresentados.
Ao dormir por menos de 6 horas, nós despojamos o cérebro de benefícios de restauração de aprendizagem em geral levado a cabo por fusos do sono. Então, esse é uma parte que eu lembro bem que ele explica, né? A gente tem determinados tipos de sono no começo da noite, no horário de dormir, que cada um tem o seu ciclo circadiano, e no final da noite. Então, essas 2 horas primeiras e as últimas das 8 são mais importantes do que o recheio aqui. Então, se você dorme cedo, mas dorme só 6 horas, por exemplo, você vai perder boa parte do sono REM, que é mais... O sono REM, o cérebro joga para mais para de manhã, né? A gente sonha normalmente de manhã. 2 horas antes de acordar é onde tem mais atividade de sonho. Lógico, a gente sonha a noite inteira, porque são ciclos. Mas a maior quantidade de sono REM é de manhã. Então, se você levanta mais cedo, você perde é como se a pessoa estivesse lavando o salão e parasse na metade e deixa lá com a espuma, com tudo, com a vassoura, com o rodo, larga o serviço pela metade. Então, e o sono não REM profundo é mais no começo da noite, se eu não me engano. E aí também ele tem funções específicas que se a gente vai dormir tipo 1h da manhã e era para ter dormir às 11, você perde esse sono. É mais ou menos isso que ele explicou. Então, a sono na noite posterior ao aprendizado. Então, eles fizeram dormir, ficar descansado para aprender e depois descansar. A primeira dessa afirmação registrada por escrito parece ter sido feita por um profético retórico romano 35 a 100 anos antes de Cristo, que foi o segundo benefício do sono para a memória ocorre depois do aprendizado, que aciona o botão salvar dos arquivos recém-criados. Ao fazer isso, o sono protege as informações adquiridas, conferindo imunidade contra o esquecimento, uma operação chamada de consolidação. O fato de o sono colocar o processo de consolidação da memória em movimento foi reconhecido há muito tempo, que foi reconhecido há 35 anos, 100 anos antes de Cristo. Colocaram o sono e a vigília um contra o outro para ver qual sairia vitorioso no quesito benefício do salvamento. E aí o tempo passado dormindo ajudou a cimentar os nacos de informações recém-aprendidos, impedindo que desaparecesse. Em contrapartida, o tempo equivalente passado em vigília se revelou profundamente perigoso para as memórias recém-adquiridas, resultando em uma trajetória acelerada de esquecimento. Então, quando eu leio sobre isso, eu lembro muito bem dos estudantes, né? As pessoas que estão estudando para a prova, para passar no vestibular, para algum teste, algum concurso, e quer estudar demais, né? Hoje a gente já sabe que não adianta, tem que dormir bem, não adianta passar noites em claro estudando. A retenção do aprendizado não vai ser a mesma que se a pessoa tivesse tirado uma boa noite de sono. Queria saber se tem algum comentário aí, se vocês estão atentos, prestando atenção, querem me perguntar alguma coisa, porque aí vem um assunto super interessante depois desse, que eu gosto muito, mas que acredito que vai ficar para a próxima live. Bom, continuando aqui, vou terminar mais esse tópico, tá? Se alguém tiver algum comentário aí, eu leio. Em cada estágio da vida humana, há uma relação entre o sono não REM e a solidificação da memória. Cientistas
constataram milhares de anos depois do Quintiliano, né, que foi quem disse aquela frase. E aí ele fala: prefiro as palavras de dois filósofos igualmente talentosos, Paul Simon e Art Garfunkel. Em fevereiro de 64, eles transcreveram uma famosa letra que sintetiza o mesmo evento noturno na canção The Sound of Silence. E aí, gente, essa música The Sound of Silence, o som do silêncio, né? É uma música muito bonita, que se você ouvir a música com a explicação dele sobre o processo do sono no cérebro, então ele fala assim que o sono não apenas mantém memórias adquiridas antes de se ir dormir. Aí ele fala: a visão que foi plantada no meu cérebro ainda permanece, como até recupera as parecidas perdidas logo após o aprendizado. E aí ele vai falando, né, sobre a letra da música e o sono. O sono oferece um serviço de restauração à noite. Como o sono é expresso em padrões de atividade elétrica, de ondas cerebrais, as abordagens de estimulação do sono começaram negociando na mesma moeda, a eletricidade. Um sono é expresso em padrões de atividades elétricas cerebrais. As abordagens de estimulação do sono começaram negociando na mesma moeda, a eletricidade. Então, eles pegaram a eletricidade em 2006, uma equipe de pesquisa na Alemanha recrutou um grupo de jovens saudáveis para um estudo pioneiro em que foram aplicados eletrodos na cabeça. De frente e atrás, em vez de registrar as ondas elétricas que estavam sendo emitidas a partir do cérebro durante o sono, os cientistas fizeram o contrário. Eles aplicaram uma pequena quantidade de voltagem elétrica. Tanto a intensidade das ondas cerebrais lentas quanto o número de fusos do sono montados sobre as ondas cerebrais profundas aumentaram com a estimulação comparado ao grupo controle, que tinha indivíduos que não receberam estimulação. Então, é possível estimular o sono de forma elétrica. A tecnologia envolve reprodução de tons auditivos. Outros métodos para ampliar as ondas cerebrais estão sendo desenvolvidos rapidamente. Uma tecnologia envolve a reprodução de tons auditivos moderados por alto-falantes junto do indivíduo adormecido, como um metrônomo, um passo-ritmo com as ondas lentas individuais. Então, uma forma de você auxiliar a indução do sono e a manutenção, aprofundamento do sono, é você usar sons como, por exemplo, o ruído branco e o ruído rosa. O ruído rosa, na minha pesquisa, diz que tem comprovação científica que realmente você vai ter um sono profundo maior utilizando o som que se chama ruído rosa. É um som mais mais leve que o ruído branco. O ruído branco vai ter umas chacoalhadas que às vezes dá uma acordada, assim. Esse não, ele é mais suave. Eu indico dormir com ruído rosa. Quem tem dificuldade, pode estimular, né? A estimulação auditiva aumentou a potência das ondas cerebrais lentas, proporcionando uma impressionante melhora de 40% na memória no dia seguinte. Aí ele fala que antes de você largar esse livro e instalar um alto-falante na sua cama, comprar um estimulador cerebral elétrico, deixe-me dissuadi-lo. No caso dos 2 métodos, é fundamental o alerta. Não tente fazer isso em casa.
Foram revelados queimaduras de pele, perdas temporárias de visão, e se foi instalar eletrodos na cabeça, usar o som ruído rosa no Spotify, não tem problema, mas se a pessoa quiser colocar eletrodos na cabeça, não vai dar certo, pode ter riscos aí, né? Então, colocar para tocar o som acústico alto de tic-tac repetitivo perto da cama parece ser uma opção mais segura, mas talvez faça mais mal do que bem, porque eles perturbaram em vez de melhorar a qualidade do som. Então, essa experiência do laboratório é do laboratório. Então, com o recorrer da estimulação do cérebro ou tons auditivos já não eram fases, fosse estranho o suficiente. Recentemente, uma equipe suíça pendurou uma cama com cordas no teto do laboratório do sono. Havia uma polia giratória afixada de um lado da cama. O que eles queriam fazer, né? Aquele balanço para você dormir balançando. Foi o que eu entendi. E aí, essas pessoas entraram no sono REM. Já na outra metade, que a cama ficava estática, o balançar lento aumentou a profundidade do sono. E daí, qual que é a minha dica, né? Uma rede. No Brasil, nós temos rede, né? Gente, muito obrigada para vocês que assistiram minha live até aqui. Muito obrigada pela presença de todos. Estarei aqui novamente na terça-feira e essa live fica gravada no YouTube, tá bom? Obrigada. Beijinho, boa noite.